Olá, meus amigos, minhas amigas, uma ótima tarde, um domingo maravilhoso. Eu vim mais uma vez trazer para vocês a revelação de um texto que está no livro de Salmos, capítulo 2. Essa revelação ela me veio numa viagem de trem e muito alegrou meu coração, de como em um texto, muitas das vezes muito simples, a gente consegue ter a compreensão tão clara de qual que é a expectativa que Deus tem para conosco e de que forma nós podemos herdar tudo aquilo que já está determinado para nós. Antes de nós entrarmos no texto, né, fazer um breve comentário sobre alguns pontos, de modo que a gente consiga ter mais clareza naquilo sobre o qual nós vamos conversar hoje. Tá um dia um pouquinho chuvoso, então você vai ver de fundo aí um barulhinho de chuva, mas tá bom. Sobre a palavra hereditariedade, né? É fácil a compreensão de que essa palavra está associada à herança, a nós herdarmos alguma coisa, seja dos nossos pais, seja de algum parente, enfim, isso é a definição bem simples dessa palavra. E se nós formos perguntar qual que é a hereditariedade de Jesus na palavra, nós chegamos também à compreensão de que ele é da linhagem de Davi, né? Em vários textos testifica, né? Sobre o leão da tribo de Judá, que o seu reino nunca mais terá fim. Ele vai se assentar no trono de Davi e o seu reino nunca mais terá fim. Então é fácil essa compreensão de que o Senhor Jesus ele vem da linhagem de Davi. Se não formos analisar a genealogia de Jesus, nós chegaremos a essa compreensão, né? Toda a trajetória desde Abraão nós vamos ver que passa por Davi e enfim chega a Jesus Cristo. Jesus ou Cristo. Mas também é importante que nós chegamos à compreensão de que mesmo muito antes de ele vir à Terra, ele já existia, né? Ele sempre foi, ele sempre é e sempre será. Então, na realidade, se nós formos analisar de um ponto mais crítico, é o contrário, Davi é da linhagem dele, né? Mas enfim, isso também é fácil de ser compreendido. Em Salmos 2, no verso 7 ao 9, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, isso é o salmista dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e a despedaçarás como um vaso de barro. Em um verso antes, ele diz sobre aqueles, ele faz uma advertência. Esse verso ele vem em consequência de uma advertência que o próprio Deus faz através do salmista sobre aqueles que julgam governar sobre a terra. Então diz assim, no verso anterior: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido? E aí diz assim, né? Eu mesmo, aí o Senhor Deus fala, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então nesse verso é bem claro de que é uma profecia sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele já estava estabelecido, ele só estava aguardando o momento certo da sua consumação, que seria a sua vinda na terra na condição de homem, o sacrifício de morte por amor dos nossos pecados e até que cheguemos a ele através da graça. Então o trono de Deus, o rei que herdaria o trono, que se assentaria no trono, ele já estava estabelecido muito antes do que qualquer coisa se mover sobre a terra, né? Já existia um plano determinado por Deus desde então. Então esse texto fala assim: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no seu santo monte. E outra tradução diz, né? Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte, o monte de Sião. E aí logo em seguida o salmista ele se vangloria da sua própria hereditariedade, né? E ele diz assim: eu recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Então, se é filho, logo ele é herdeiro. Então, ele recebe uma promessa de que ele teria como herança as nações. Então, ele se vangloria daquilo ali.
que embora muitos homens se colocam na posição de líderes, se colocam na posição de governantes, mas eles lutam por coisas vãs. Isso quer dizer que ele luta por uma vitória que nunca vai vir. É vã essa luta superficial, essa luta de poder que diz respeito somente a esse nível de homens, porque o verdadeiro poder, ele não contempla essa guerra que nós vemos que está acontecendo nos dias de hoje, muita, de certa forma, muito polarizada, né? Então, de certa forma, são vãs essas questões, são vãs essas brigas, são vãs esses questionamentos, essas reivindicações. Definitivamente, elas são vãs, porque não haverá vitória sobre elas. Mas voltamos ao texto, onde diz sobre a herança, sobre ser filho, né? E ele fala isso, e aí ele se vangloria, ele, entre outras palavras, ele enche a bola para dizer, né? Que ele fala assim: o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, né? Então, se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. E aí ele fala que aí Deus exorta para ele, faz uma promessa e diz assim: pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Então aqui nós estamos falando da palavra de Deus dirigida a um rei, né? E se nós formos analisar com mais profundidade a história desse rei, nem sempre ela foi uma história de altos. Na maior parte do tempo teve muitos baixos na história de Davi, né? Muitos erros que ele cometeu diante de Deus, mas nós não vamos entrar nesse mérito, porque não é esse o propósito dessa conversa. É nós falarmos sobre aquilo que já está determinado para nós e como nós podemos conseguir aquilo, né? Como nós podemos tomar posse da nossa herança. Muitas das vezes nós somos herdeiros de uma família e nós não nos colocamos na condição de filho, nós não nos colocamos na condição de herdeiro. Se nós formos analisar a própria palavra sobre esse texto e nós formos naquela parábola onde fala do filho pródigo, né? Tem um filho pródigo que toma parte da tua herança e vai viver a vida que ele achou que ele deveria viver, e depois de muito tempo ele volta e aí ele é recebido de braços abertos pelo seu pai. E aquele filho que estava ali, ele fica de certa forma indignado e ele fala assim para o pai: como assim? Como pode ser? Eu, né, que nunca saí daqui, sempre estive do teu lado, sempre te honrei com a minha presença, e você nunca fez o que você está fazendo para ele, você nunca fez uma festa, você nunca matou um cabrito, você nunca matou um boi, nunca fez um churrasco, você nunca fez nada disso para mim. E ele que fez o que fez e simplesmente volta e tem tudo isso, né? E aí o pai pega e fala, né, que ele era filho, né? E ele nunca teve uma festa porque ele nunca fez questão de ter uma festa, ou ele nunca buscou ter uma festa. E era por isso que ele nunca tinha desfrutado da própria herança, porque ele não sabia. Imagina que era um filho que estava na posição de um servo. Ele não tomava posse daquilo que era dele porque ele não conhecia a sua hereditariedade, ele não conhecia a sua herança, ele não conhecia o seu testamento. E o testamento do cristão, ele está justamente testificado na palavra, que tudo nós podemos em Cristo, tudo nós podemos daquele que nos fortalece. Se nós pedirmos com fé e acreditarmos que nós temos, nós já temos, né? Se não me engano, em Marcos 24, o Senhor Jesus, ele exorta a leitura da palavra, né? Ele exorta a forma de orar e ele fala sobre isso, né? Sobre a forma como devemos orar. Se nós orar acreditando que nós já recebemos, logo a gente já recebeu, né? Então isso é o orar com fé, orar e acreditar com fé. Então voltando para o texto, se fala logo em seguida, o salmista, ele recebe essa promessa, né? De que ele poderia pedir o que ele quisesse e ele teria as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. E aí fica uma pergunta. E aí, se você conseguir chegar à conclusão dessa resposta, eu ficaria muito feliz que comentasse. E quem sabe isso pode até ser um tema para o nosso próximo vídeo. Quem são as nações? Né? Quais são essas nações de que Deus ele está falando? Na palavra, as nações elas se remetem a povos, na nossa própria linguagem, na sociedade que nós vivemos hoje. A palavra está associada a nações. Então quem são essas nações? De quais nações ele está falando e que o salmista iria herdar sobre ela, iria reinar sobre ela? Então assim, e aí a pergunta, essa que é a questão importante de toda essa compreensão, que Deus alegrou muito o meu coração, e diz assim, né, a pergunta, uma das perguntas mais importantes:
Quem nos dias de hoje poderá governar sobre essas nações? Quem é o governante? Quem é capaz de ser escolhido por Deus para ser governante sobre essas nações? Qual o perfil do homem? Qual que é o perfil da mulher que poderá governar sobre essas nações? Qual que é o que Deus espera dele? Qual que é o posicionamento que essa pessoa deve ter de modo que ele se faça governante? O que ele precisa ser feito? Então nós vemos. De quem que a palavra está falando? A palavra está falando de Davi, né? E está fazendo uma promessa para Davi, dizendo que se ele se posicionasse de certa forma, e ele estava se posicionando dessa forma, Davi já havia sido escolhido muito antes de qualquer outra coisa, Davi já havia sido escolhido para ser rei. Então percebe que toda a trajetória de Davi, ela condiciona ele ao reinado, seja através de perseguição, seja através de frustrações, seja através de limitações, seja através do descaso, seja através do abandono. Sobre os vários pontos nós podemos testificar que esse é a consequência de um perfil, né? Esse é o perfil de um reinante. Se nós formos olhar, trazer isso para dentro da palavra, isso vai muito de encontro do que nós, que fomos salvos pela graça, somos, entre aspas, parecido com isso. Entende que o Senhor Jesus ele veio na terra para os judeus e os judeus o rejeitou. E só existia uma outra classe de pessoas naquela época, que seriam os gentios, e eram as pessoas, de certa forma, meio que desqualificadas, meio desvalorizadas, porque já existia uma organização na sociedade onde os judeus predominavam sobre todos os outros. Prova disso a gente vê a guerra que existia entre os judeus, a guerra que existia entre os judeus versus os samaritanos. Sempre é colocado em segundo plano o que nós hoje chamamos de gentil, ou nós que agora podemos nos classificar como tal, que fomos enxertados na videira verdadeira. Então a nossa trajetória, o nosso nascimento na graça diz muito sobre o nascimento de Davi, o nascimento material dele, de como ele era, de como nós somos, de como nós fomos, de como ele foi e aonde nós podemos chegar a partir do momento que nós cremos que ele é o Filho de Deus. Então qual que é o perfil do homem que se faz governante? Então se nós formos analisar, em um texto da palavra diz sobre o amor, né? Sobre, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que está escrito em João, né? Deixa eu ver. Que fala sobre o amor de Deus, né? No texto de João que fala assim, que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, em João 4:1.8, né? Essa é a definição de Deus. Ele é a imagem, ele é a imagem do amor. Isso não é, por exemplo, ele é a essência. O amor é a essência do caráter de Deus. É o que define Deus. Definitivamente o amor define Deus. E aí, até um tema, talvez para um próximo vídeo, né? Que fala sobre a vinda de Deus. Ela fala que Deus virá com muita ira, né? A ira de Deus irá vir sobre a terra. Mas entenda que essa ira, ela ainda fala de amor. Porque não é uma ira de ódio, entende? Ela é uma ira de justiça. Então não tem nada a ver com ódio, não é uma ira, Deus vai se irar, vai ter ódio e vai destruir a humanidade. Não se trata desse tipo de ira, né? Se trata de uma ira de justiça, fazer justiça àqueles que se entregaram para o Evangelho, que se doaram a Deus de um puro e sincero coração, se doaram à causa, né? E muitas das vezes a gente acha que se doar à causa é simplesmente estar condicionado a ir na igreja, enfim, não vamos entrar com profundidade nesse ponto, mas é muito mais do que isso, né? O Evangelho não é simplesmente só ir na igreja, é você definitivamente viver o Evangelho. E qual que é a forma mais efetiva de viver o Evangelho? Simples, analisando qual foi o comportamento de Jesus Cristo na Terra, o que ele veio fazer, né? O que ele fez. E todo o tempo ele sempre veio e falou sempre de amor. Ele falou de remissão, ele falou de perdão. Prova disso, se nós formos olhar no momento da sua morte, quando ele está pendurado no madeiro de cruz, e ele olha para aquelas pessoas que estavam ali afligindo ele, maltratando ele, humilhando, né? Humilhando ele. Imagina você na condição de filho de Deus ser tratado de uma forma tão desprezível, né? Colocasse uma cana na mão dele e diz assim, você não é rei, então toma aí o cetro de rei. Ou pegar uma coroa de espinho, colocar sobre a cabeça dele. Isso é de certa forma humilhante, isso é muito triste, né? Mas mesmo diante de tanta aflição, mesmo diante de tanto desgosto, imagina, você veio para aquele povo, você veio para salvar aquele povo, e você está dando a sua própria vida por ele, e mesmo assim esse povo te trata dessa forma. Isso é muito triste.
Mas veja que mesmo ele na condição de homem, ele não estava ali na condição de Deus. Ele sofreu toda a dor do Calvário, ele sofreu na condição de homem, né? E na condição de homem ele olhou para o pai e disse: Pai, pai falou, o que eu devo fazer com eles? Ele fala assim: Pai, não faz nada, só perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então isso mostra o tamanho do amor que o Criador ele tem por nós, né? É justamente sobre isso. O, o perfil exato de um homem governante, ele está justamente associado ao amor. Então, se nós analisarmos os Salmos de Davi, os livros que está atribuído a Davi, os textos que está atribuído a Davi, você percebe esse amor muito forte nele. É um amor muito evidente. É um amor assim que de certa forma chega a constranger. E eu imagino Davi orando, né? Davi, ele com seus pecados, com as suas falhas, e aí quando ele se via numa situação assim, meio que sem saída, ele colocava o joelho no chão. E aí imagina lá do céu, o Criador olhava, olha só, como tá orando, né? Lá vem Davi orar pra mim. E eu acho que talvez Deus ele ficava assim, oh, não, dessa vez eu não vou atender ele não. Porque assim, o Davi, ele é um cara complicado. Ele falha demais, ele faz umas coisas assim muito malucas. Então não faz sentido atendê-lo. Que exemplo eu vou estar dando? Só que Davi, ele se coloca diante de Deus com tanta humildade. Ele se coloca de Deus com tanta verdade, com tanta sinceridade, que Deus ele não consegue não atender Davi. Porque está falando justamente sobre a sua essência, está falando justamente sobre o seu caráter, está falando justamente sobre aquilo em que a sociedade, a expectativa de Deus é que a sociedade fosse formada, sobre o amor. É sobre o motivo pelo qual ele mandou o próprio filho morrer na cruz, por amor. E Davi falava desse amor, Davi falava dessa sinceridade. E é por isso que Deus ele sempre atendia Davi. E aí em outro texto diz, né, que Davi era o homem segundo ao coração de Deus. Então imagina, o homem segundo ao coração de Deus. Então aí eu te faço uma pergunta: o que é o coração de Deus? O que existe no coração de Deus? Existe muita coisa, mas uma que eu acho que é muito claro, né? É muito claro. O que existe no coração de Deus é o amor. E o que fez com que Davi fosse um governante, fosse condicionado a ser rei, é justamente o amor. Então, a gente volta para a pergunta inicial, onde a gente diz: qual que é o perfil do homem? O perfil de um governante outorgado pelo Criador, né? Tem muitos governantes, isso é fato, mas nem eles não governam nem sobre eles, nem sobre as suas vossas próprias casas. Eles governam sobre os seus negócios e muitas das vezes governam com impunidade, né? Forçando o governo, e isso não faz sentido nenhum. Mas de que forma nós podemos nos valer dessa promessa? Porque assim, nós somos herdeiros, filhos do mesmo rei, na mesma geração, nós passamos aí pela linhagem de Davi, nós passamos pela linhagem de Jesus Cristo. Nós fizemos um concerto nas águas do Santo Batismo, todo que ele for batizado será salvo, né? Esse é o princípio para nós iniciarmos a nossa trajetória no Evangelho. Então, a partir do momento que nós cremos, nós nos enxertamos e foi nos permitido ser enxertado na videira. Então, nós fizemos herdeiro, nós somos herdeiros, ponto final. Ok, mas na condição de herdeiro, o que eu devo fazer para tomar posse do meu reino? O que eu devo fazer para tomar posse da minha herança, né? O que deve ser feito para que eu não me permita me auto-colocar na mesma posição do irmão do filho pródigo, daquele do filho pródigo, onde estava com o pai, tinha acesso às riquezas do pai, tinha tudo que o pai tinha era dele, e o pai falava assim: ó, tudo que eu tenho é teu, você não faz uso disso porque você não quer, mas o teu irmão foi e voltou, e eu não tenho como rejeitá-lo, porque nós estamos falando de amor, nós estamos falando do meu filho, né? Que pai que vê um filho tendo fome e dá a ele comer pedra? É óbvio que não. Então percebe que todo o texto, toda a palavra, ela sempre versa sobre isso. Ela sempre volta pro amor, ela sempre volta pro amor, ela sempre volta por amor. Mas não se esqueça, o voltar por amor não nos exclui da ira de Deus, né? Não nos exclui da ira de justiça, definitivamente não. E nós tenhamos essa compreensão. E não temos um falso amor, porque por mais que a gente se posicione como amorosos, por mais que a gente se posicione como pessoas, digamos assim, bem vistas aos olhos da sociedade, não adianta.
Não adianta, porque lá no fundo, Deus ele conhece o que está dentro de nós. Então, por mais que a gente diga, eu faço isso, eu faço aquilo, não vai adiantar, porque se não tiver fundamento, se a tua essência não for justamente verdadeira no que diz respeito ao amor, é tempo perdido. É que nem quando tem um texto da palavra que diz assim: no último dia baterão as portas e direi, abre a porta. Eu preguei, eu orei, eu profetizei, e aí seu Deus pega e fala, eu não vos conheço, né? Porque embora você tenha feito tudo isso, você não fez o que era principal, você não amou da mesma forma que eu amei, né? E é isso a expectativa de que Deus ele tem para conosco. E nós precisamos acreditar nisso com todas as nossas forças. Nós precisamos. Isso é definitivamente uma constatação. Então, assim, esse é o perfil de um herdeiro. A forma, o que nós devemos fazer para herdar. Qual que é o perfil de um homem governante? Qual que é o perfil de um herdeiro? É simples, é só você olhar a trajetória de Davi, adaptar ela para a graça, para o tempo da graça, para o tempo do evangelho. Isso não quer dizer que você vai ter uma, duas, três, quatro mulheres. Não é sobre isso. É sobre o comportamento dele. É sobre o que fez com que Davi se tornasse segundo ao coração de Deus. O que fez com que Davi alcançasse tudo aquilo que já estava determinado para ele. Qual que foi o comportamento de Davi? O que Davi fez? O que Davi falou? De que forma Davi se comportou? Entende? Tudo isso é o perfil de uma pessoa. Aí você analisa esse perfil e fala, aonde está faltando eu me enquadrar? O que tinha aí Davi que eu não tenho em mim? Ou que tem em mim que não tinha em Davi, entende? E aí você não pode sempre só pegar Davi como exemplo, você tem outros personagens da Bíblia, outras pessoas da Bíblia, que você consegue ver a benção de Deus sobre essas pessoas. E você fala o que essas pessoas fizeram, qual era o comportamento dessas pessoas. E aí você consegue entender de uma forma bem simples, talvez no primeiro momento não fácil. Não vai ser fácil, mas você consegue compreender de uma forma simples qual é o comportamento que você tem que ter, o que Deus espera de você para que definitivamente você não simplesmente seja herdeiro no RG, mas seja herdeiro nas posses, seja herdeiro nas propriedades, seja herdeiro no reino, seja herdeiro em poder, seja herdeiro em transformação, em restauração de vidas. E aí sim você está no caminho ideal daquilo que Deus já determinou para você, tá bom? Essa é a compreensão de que eu tive desse texto e muito me alegrou meu coração. Fez com que eu conseguisse ver em mim com mais clareza o que Deus espera de mim, entende? E Deus não esperou de Davi riquezas, né? Porque Deus é a riqueza, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Percebe que o que Deus exigia de Davi era simplesmente coisas associadas a comportamento, a perfil, a princípios. E toda vez Davi cumpria isso, né? E ele alcançou tudo isso. E aí eu falei, olha, então tá bom, meu Deus, agora eu sei o que falta em mim, o que eu preciso fazer para que eu seja também um homem segundo ao teu coração. E esse deveria ser o propósito de todo homem na terra, o propósito de toda mulher na terra. Ser um homem segundo ao coração de Deus. Tem um outro texto, eu vou ver se eu consigo encerrar com ele, que é no texto de Isaías, se não me engano, deixa eu ver aqui, que é uma reflexão muito bonita. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isaías 46 ou 43. Olha só que lindo. Se fala sobre promessa, né? Isso também fala sobre o amor, né? Isso diz muito do que está no coração de Deus, tá? Diz assim: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Isso está em Isaías 46, verso 3 ao 4. Imagina o tamanho desse amor. Olha, Deus ele não volta atrás daquilo que ele promete. Nunca. Não volta atrás. Ele não faz promessa para descumpri-las de forma alguma. Nós que nos desviamos da promessa dele, tá? Mas ele definitivamente ele não volta atrás nas suas palavras. Salve alguns pontos que é onde fazia parte do propósito, né?
fazia parte do propósito quando ele testava o coração de homens, e para saber onde estava o coração de homens, ele falava situações, por exemplo, foi o caso de Moisés, quando Moisés se dispôs a atravessar o povo pelo deserto, ele falou assim: eu vou, mas eu só vou se você não for comigo. Eu só vou se você for comigo, né? O que dirá as nações que você tirou o teu povo do Egito para poder perecer no deserto? Ou em outro ponto, onde ele se vale da possibilidade de voltar atrás na destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abraão intercede por aqueles que estavam lá, né? Então são situações bem pontuais, mas que diz respeito a um propósito muito maior, ao plano de Deus, que não foge do inicial, né? Mas de uma forma bem geral, de uma forma bem clara, Deus ele não, em momento algum, ele deixa de cumprir aquilo que ele promete. Ele cumpre, ele promete e ele cumpre. Então imagina, nesse texto ele fala sobre um cuidado sobre um homem que no futuro pode desviar os seus caminhos, mas ele promete um cuidado, entende? Independente de qual vai ser o nosso dia de amanhã, o nosso comportamento amanhã, o nosso comportamento depois, mas ele promete um cuidado. Só que esse cuidado tem que estar associado a um comportamento. Então toda vez que você é na condição de filho pródigo, se por um momento você vai, mas você volta, e quando você volta com sinceridade, você ora que nem Davi orou, de um puro e sincero coração, você se abre de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que o perdão de Deus não tem como não acontecer na tua vida, e volta mais uma vez e faz se valer esse texto, onde ele diz que no início do teu nascimento, durante a tua trajetória na terra e até mesmo na tua velhice, eu cuidarei de vocês. Isso é, de certa forma, é maravilhoso de ler. Então é isso. E aí, no livro de Isaías também, né, no verso 44, isso que isso fique bem claro, né? Está escrito assim: eu sou seu Criador. Você está sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Então percebe que mesmo antes de nós nascermos já existia um cuidado da parte de Deus. Nós nascemos para um propósito. Nós nascemos por um motivo. E qual é esse motivo, né? Essa é a pergunta. Pelo qual nós nascemos, né? Por qual motivo nós nascemos? Nós estamos cumprindo com aquilo que está no nosso escopo, no nosso job script, digamos assim, que está condicionado a nós fazermos, né? Nós fazemos parte de um plano muito maior, que muitas das vezes a gente não compreende, justamente porque a gente não se aprofunda na palavra, a gente não busca essa compreensão, a gente não busca nos privarmos dos prazeres carnais, de modo que nós possamos viver com mais qualidade as experiências espirituais. A gente valoriza muito o prazer carnal e deixa em segundo plano a vivência espiritual, o prazer espiritual, e muitas das vezes ele nunca se completa. Percebe que a nossa distância da palavra, a nossa distância de Deus, a nossa distância das experiências espirituais faz com que não seja completo em nós um ciclo, né? A gente vive de ciclo, a gente termina um ciclo e passa para um próximo, termina um ciclo e passa para o próximo. Nós fomos olhar a trajetória do povo de Deus desde a saída do Egito, fala muito sobre isso, é sobre ciclos, né? O ciclo da escravidão, o ciclo do deserto, o ciclo da prosperidade que aconteceu ali na Terra Prometida. Depois tem o ciclo da dispersão, onde aquela comunidade ela é invadida e o povo de Deus ele é disperso, e aí daqui a pouco vem a promessa que fala em Isaías, que fala em Jeremias, que fala em outras partes da palavra, sobre o rei que viria da herança de Davi a juntar as ovelhas espalhadas, né? Então é muito maravilhoso, mas resumindo, a gente acaba deixando de viver aquilo que nós precisamos viver, aquilo que já está determinado para nós, simplesmente por um único motivo: a gente não termina ciclos. Entende? A gente inicia um exemplo. Um exemplo bem assim: vou fazer um jejum de 5 dias, né? Eu vou me abster disso, daquilo outro, ou vou ficar aí 3 dias só tomando água. E só que chega no segundo dia, na metade, no finalzinho do terceiro dia, a gente acha que a gente já fez muito e a gente simplesmente para, não faz. Isso é um ciclo que não terminou, entende? E é justamente isso que acontece muito com o povo de Deus. A gente não vive o espiritual em toda a sua totalidade, em toda a sua grandeza, justamente porque a gente não termina ciclos. A gente inicia e para, inicia e para. Isso acontece também na nossa vida financeira, isso acontece na nossa vida material, isso acontece no nosso relacionamento, acontece em vários âmbitos da nossa vida. Nós iniciarmos e não terminarmos ciclos. É isso que nos condiciona muitas vezes ao fracasso, nos condiciona a não alcançar aquilo que já está prometido. Então é isso.
Gostaria muito que quem assistir esse vídeo que fizesse um comentário, né, e sugerisse algo para o próximo vídeo, né, ou compartilhasse, fizesse com que essa mensagem chegasse a fazer com que essa mensagem chegue às outras pessoas. Isso também é servir, isso também faz parte do propósito, tá bom? Então que fica assim, analisem aí esse texto depois nas vossas casas e veja qual que é o perfil de um homem governante, o que eu, na condição de herdeiro, devo fazer para que eu receba do meu Criador a minha herança, né? Aí você analisa a vida de Davi e fala o que Davi fazia, né? De modo com que ele se tornasse o homem segundo o coração de Deus. Se Deus é amor, logo o que tem no coração dele é amor. E se Davi era segundo ao coração de Deus, logo o que Davi tinha era amor. Quais os pontos do livro de Salmos ou de outros livros que está atribuído a Davi, outros textos que está atribuído a Davi, que fala sobre o comportamento dele no que diz respeito a amor? O que eu, Eliezer, eu, você que está ouvindo, eu, você que vai receber um vídeo de forma aleatória, tem que não deveria ter e não tem o que não deveria ter, o que deveria ter, né? Aí faz essa análise e aí procura viver essa transformação aos pouquinhos, mas não que seja aos pouquinhos, mas não, não, não deixe de concluir, não deixe de ir até o final, né? Se você buscar uma mudança, né? Pensando no final, qual que vai ser a consequência disso? Um exemplo. Vou falar um exemplo aqui. Chegar pro Marcos e falar, Marcos, é o seguinte, filho. Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. E aí ele fala assim, ok, que bom. E aí ele fica pensando só na bicicleta. Fica pensando só nessa bicicleta, na bicicleta. E aí ele se esforça muito e passa de ano. E aí ele recebe a bicicleta de presente. Aí ele anda uma, ele anda duas, ele anda três. E talvez ele pare de andar. Talvez ele nem cuide mais da bicicleta. Talvez ele não passe um paninho, ele não tire uma poeira. Mas a bicicleta continua sendo dele, né? Foi um combinado que eu fiz, a bicicleta continua sendo dele, mas às vezes a bicicleta não tem o valor que deveria ter, justamente porque enquanto ele estava na conquista da bicicleta, ele estava nessa conquista, ele não pensava, ele não se apegava na trajetória, ele se apegava no plano final, no prêmio final.